Hoje é dia de Libertadores, é dia de Cerro Porteño e Fluminense que se enfrentam logo mais no estádio Nueva Ola, aqui em Assunção. A bola vai rolar às 7 da noite, 6 da noite aqui no Paraguai, 7 da noite aí no Brasil. Mais um jogo do Flu fora de casa, uma partida que pode deixar o tricolor na liderança isolada do grupo. Uma vitória significa chegar a 7 pontos, abrindo 3 de vantagem para o Colo-Colo e 4 para o próprio Cerro Porteño, adversário dessa noite. Então, vem comigo, bora para mais um pré-jogo. A partir de agora, tudo que você precisa saber sobre essa partida muito importante para o Flusão. Bom, será a segunda partida do Fluminense nesta Copa Libertadores, longe do Maracanã, longe do Rio de Janeiro. A estreia foi diante do Alianza Lima, lá em Lima, no Peru. O Fluminense acabou empatando em 1-1, um resultado que evidentemente não foi considerado bom, porque o Alianza Lima é, em tese, o adversário mais fraco da chave. Eu falo em tese porque o Colo-Colo empatou com a Alianza em casa, não foi fora de casa não, foi em casa. Por isso é importante ligar o sinal de alerta, ter muita atenção no jogo de hoje. O time do técnico Fernando Diniz, portanto, vai tentar buscar essa primeira vitória fora de casa diante do Cerro Porteño. Uma vitória que seria extremamente importante, pensando na liderança do grupo, pensando em avançar na primeira colocação do Grupo A. Depois da vitória sobre o Vasco no clássico do último final de semana, tirando aquele peso, né, de que não vencia clássico há mais de um ano, não tem mais esse assunto, foi uma vitória com méritos, principalmente pela boa atuação que o Fluminense teve no primeiro tempo. E o que a gente espera para a noite desta quinta-feira diante do Cerro aqui no Paraguai é a sequência disso. Talvez um mix, não sei se é pedir demais, mas um mix do primeiro tempo contra o Bragantino com o primeiro tempo diante do Vasco, que foram para mim as duas melhores atuações do Fluminense neste período em 2024. Será um confronto importante para o Fluminense mostrar que de fato está dentro de um processo de evolução. E olha, o Fluminense nunca perdeu para o Cerro Porteño até hoje, hein? Foram 5 jogos com 4 vitórias do Flu e um empate. A última foi em 2021, ainda na época da pandemia. Vocês certamente vão lembrar. O Fluminense venceu por 2-0, um jogo que foi muito marcado por um gol do Cerro que foi anulado num impedimento bizarro que não foi marcado do Samuel Xavier, que ficou esquecido lá pelo VAR, aquele lance extremamente inusitado. E aí, vocês lembram quem os autores dos gols naquela partida diante do Cerro? Meus amigos, Nenê e Egídio marcaram naquela oportunidade. Bora então para a provável escalação do Fluminense, que é sempre, claro, um oferecimento da KTO. E se você não foi na KTO, por favor, corre lá, utilize o cupom JORNADA para você ter 20% de bônus. A KTO está pagando 2,40 na vitória do Fluminense. 2,40 na vitória do Fluminense fora de casa. E eu vou contar para vocês. Eu vou direto nessa aí, tá? Vou na vitória do Fluminense seca dessa vez. Tô acreditando nessa vitória. Tô acreditando que o time vai evoluir, vai jogar bem. É um jogo acessível. Não acho que vai ser fácil. Muito longe disso. Mas, não sei, eu tô confiante numa vitória logo mais. E essa cotação, essa odd tá bem interessante. Então corre na KTO. Você ajuda demais se você fizer seu cadastro. Você ainda não tem o cadastro na KTO, faz lá rapidinho. É muito simples, rápido. E quanto mais gente entra na KTO, mais eles confiam no nosso trabalho. E isso é muito importante para que a gente possa cada vez mais ter uma estrutura melhor, ter uma equipe maior um dia, né? A gente espera isso para fazer uma cobertura ainda melhor para vocês, principalmente nesses jogos fora de casa, né? Que é o desafio maior. Tem toda a logística, tem todo o investimento para fazer essas viagens. Então, dessa forma também, vocês ajudam demais. Corre na KTO, utilize o cupom JORNADA, 20% de bônus. Então vamos lá, pessoal. Em termos de novidades para o jogo de hoje, a gente já sabia, né? Os desfalques. Gabriel Pires, Keno, Thiago Santos e Lelê. Esses já estavam fora. E aí o Fluminense ganhou mais 4 desfalques que poderiam estar nesse grupo, né?
3 deles certamente estariam. John Kennedy, Cauã Elias e Alexander, esses 3 certo. O Arthur, que é o quarto, também poderia estar nesse grupo. Naturalmente também estaria. Foram jogadores afastados pelo clube após toda aquela polêmica da festa realizada na concentração no último sábado. Enfim, um assunto que já foi muito, muito debatido desde então. Esses jogadores estão fora, não são opções, e aí, dessa forma, o Diniz simplesmente não tem opções para Germancano no banco de reservas. O segundo é o John Kennedy, o terceiro seria o Lelê, que está lesionado, e o outro seria o Cauã Elias. O Fluminense não tem o centroavante reserva neste momento. Caso o Cano tenha que sair, enfim, tenha necessidade, não há essa opção no banco. Infelizmente, devido à responsabilidade desses jogadores, o Fluminense acaba perdendo essas 4 opções. Com isso, tem uma boa novidade, que é a volta do Renato Augusto ao time. Ele se recuperou de lesão e faz parte da delegação, vai estar no banco de reservas, e o Diniz deve manter o time titular que venceu o Vasco no último final de semana. Acerta o Fernando Diniz. Finalmente o Diniz encontrou a fórmula da simplicidade, se é que dá para dizer sim. Acho que isso acontece no momento que o Manuel volta de lesão e passa novamente a ser opção. E não dá para dizer que com o Manuel estando em condições normais, né, sem nenhuma lesão, sem nenhum problema, se o Martinelli entraria como titular. Por enquanto, ainda não dá para dizer isso, porque aconteceu quando o Manuel estava fora e também quando o Felipe Melo estava fora. Diniz segue para esse jogo com o simples. Um simples que deu certo contra o Vasco. O Martinelli no meio de campo, que é onde ele tem que jogar. Né? Se houver necessidade, claro, em algum momento, como ele já fez tantas vezes, utilizar o Martinelli na zaga, assim como o André, isso vai continuar ocorrendo. Mas de início é muito importante que o Martinelli esteja ali, que é onde ele consegue se destacar e é onde ele vem se destacando desde o ano passado. Para mim, em 2024, o jogador mais regular do Flu até aqui. Não acho que tenha necessidade de mudanças. É um time que teve boas atuações individuais, inclui o próprio Martinelli, mas também Marcelo e Ganso, que jogaram muito contra o Vasco, jogaram muita bola, e tomara que continue jogando assim, porque dessa forma eles fazem muita diferença. O Marquinhos, que caiu um pouquinho nesses 2 últimos jogos, mas é um jogador que vem se mostrando muito voluntarioso, com personalidade, finalizando, arriscando, não se escondendo da partida em momento nenhum. Por outro lado, a gente espera uma evolução de outros jogadores que são muito importantes, fundamentais para essa equipe, como o John Ares, que teve também uma queda recente nessas últimas partidas, o próprio Germancano, que ainda não encontrou a sua melhor forma neste ano, talvez devido à lesão que sofreu, e também o André, que não vem tendo atuações do nível que a gente espera, que a gente sabe que ele tem condições de ter. Tomara que seja uma evolução. O Fluminense deu sinais de evolução contra o Bragantino, contra o Vasco. Dentro desses jogos, teve ali um apagão contra o Bragantino, uma queda no segundo tempo diante do Vasco que colocou em risco o resultado e poderia ter acontecido o empate. Então, o que precisa acontecer hoje à noite, o mundo ideal, é o time ter uma atuação consistente, uma boa atuação, mas que ela seja consistente, que ela possa, o Fluminense de fato consiga ser regular dentro dos jogos, ter uma atuação linear, obviamente uma boa atuação. Você pode ser consistente dentro do jogo, jogando mal também. Né? A gente quer um Fluminense jogando bem, a gente quer um Fluminense se impondo dentro da sua característica, mas sabendo se defender e agredindo o adversário. Fazendo essa bola chegar rápido ao ataque, como fez diante do Vasco. Uma série de bola mais vertical, mais veloz, não dando tempo para o adversário se recompor, para o adversário se fechar lá atrás, porque o Flu vinha tendo dificuldades tanto contra times que marcavam alto, dificultando a série de bola, também contra equipes que estavam atuando de forma muito retrancada, fechando a área, 2 linhas de 5, enfim. Eu acredito que aos poucos, mesmo ainda com algumas deficiências, com erros admitidos pelo próprio Fernando Diniz, o Fluminense está encontrando um caminho da evolução. Se ela vai ser de fato uma realidade a partir de agora,
a gente vai ter que esperar os jogos. Mas eu acho que o time vem dando sinais disso. Agora, uma atenção no jogo de hoje, assim como foi diante do Vasco. Tanto quanto a bola aérea. O Cerro tem esse artifício, tem o Diego Churin, que é o capitão do time, centroavante, jogador de área, que não tem muita habilidade, mas é aquele centroavante trombador, aquele cara que ganha na bola aérea. Enfim, é um jogador que tem que ficar atento com ele. E o Cerro Porteño certamente vai utilizar bastante a bola aérea, sabendo que o Fluminense vem tendo dificuldades nesse sentido. Então, atenção e foco total hoje, assim como foi diante do Vasco, para não levar gol dessa forma, não só dentro da grande área, mas também no combate para evitar esses cruzamentos, que é algo que o Diniz também vem cobrando bastante a equipe. E aquele jogo de 2021 foi um jogo muito especial para o André. No Nueva-Ola, aquela vitória do Fluminense por 2-0, foi o primeiro jogo dele como profissional, como titular, no profissional, com o time principal, com o time todo à disposição, não aquele time misto, mas com o de melhor tinha o Fluminense naquele momento. E o André falou sobre isso para o TV. Com certeza, um jogo muito importante. Último jogo aí de ida, né? Um campo que eu tenho boas lembranças aqui, né? Praticamente em 2021 foi minha primeira partida como titular com o time completo, uma partida muito decisiva. Estava ali me afirmando na equipe, então tenho boas lembranças. A equipe está muito bem preparada e tenho certeza que vão fazer um grande jogo. Vamos saber como chega o adversário de hoje, o Cerro Porteño, as notícias do time paraguaio com o amigo Jorge Izquierdo, que acompanha de perto o Cerro pela Rádio Universo 970, e ele traz as informações do Cerro Porteño aqui pra gente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder saludarles. Les habla Jorge Izquierdo, periodista de Universo 970 del canal GEN aquí de Asunción, Paraguay. Obviamente para lo que va a significar el partido de mañana por Copa Libertadores, el enfrentamiento entre Cerro Porteño y Fluminense a jugarse 18 hora paraguaya por la fecha 3 del Grupo A de la Copa Libertadores. Realmente un ambiente bastante bueno para Cerro Porteño, que viene hilando una serie de triunfos. El conjunto dirigido por Manolo Jiménez, que prepara el siguiente 11 o la probable formación para recibir mañana al actual campeón de la Copa Libertadores. En el arco, Gianpablo Fernández; en la defensa, Alan Benítez, Javier Báez, Eduardo Brock y Santiago Orzamendia. En la mitad de cancha, 3 volantes: Jorge Morel, Robert Pérez de Amota y Fabricio Peralta. Y en ofensiva, un tridente: Juan Iturbe, Cecilio Domínguez y el referente en ataque, el capitán Diego Churin, el más probable 11 para enfrentar mañana al conjunto carioca. Cerro Porteño, que buscará imperiosamente dejar los 3 puntos en casa, obviamente la consigna, ganar con el apoyo de su público y seguir encaminado en lo que es el grupo A de esta competencia a nivel internacional. En cuanto al campeonato local, Cerro, que es escolta de Libertad, buscando los dos frentes tratar de clasificar a los octavos de final de la Copa, que pasa a ser la premisa principal, y obviamente no descuidar lo que es el campeonato local, buscando también campeonar y en la lucha palmo a palmo junto a Libertad, y por ahí detrás nomás también está Olimpia. Un ambiente realmente encomiable que vamos a tener mañana, festivo, lo que genera la Copa Libertadores. Yo creo unas 25.000 personas como mínimo van a estar presentes mañana en el Estadio Bueno La Nueva Olla, capacidad para 45.000 espectadores. Así que gran abraço a todos ustedes. Valeu, Jorge, obrigado, amigo. Rapaz, o homem ligou ali um noticiário no pique José Carlos Araújo, Luiz Penito, que não foi mole não. Mas com a legenda, se vocês voltarem, eu acho que vocês vão conseguir ler e entender aí tranquilamente o Jorge, que trouxe essa provável escalação do Cerro Porteño, e é muito importante a gente ficar atento a alguns jogadores, inclusive são nomes bem conhecidos aqui do futebol brasileiro. A gente tem o goleiro Jean, ex-jogador do São Paulo e Atlético Goianiense; o Eduardo Brock, que jogou no Cruzeiro; Pires da Mota, ex-jogador do Flamengo. Esses 3 são titulares confirmados para a partida. Além disso, tem o Edu, ex-jogador do Cruzeiro, ex-atacante do Cruzeiro, também no Curitiba. Ele se transferiu recentemente, em fevereiro deste ano, mas a tendência é de que ele comece no banco de reservas. O estádio Nueva-Ola, até a gente tentou ir ontem no estádio para invadir, fazer ali um vídeo legal, registrando, para mostrar para vocês como por dentro o Nueva-Ola, mas não era possível. O estádio já
está entregue à Conmebol desde ontem. Ele foi reinaugurado em 2017, um dos estádios mais novos aí, certamente dos mais novos da América do Sul, tem capacidade para 45 mil torcedores, expectativa, como disse o Jorge, de 25 mil torcedores nesta noite no Evaola. O time também tem um novo técnico que foi anunciado no dia 16 de março, então ele tem pouco mais de um mês de trabalho, o Manolo Jiménez, tem menos de 2 meses aí à frente do Cerro. Ele é ex-técnico de Sevilha e foi escolhido para substituir o Vitor Bernay, que acabou pedindo demissão depois de uma sequência de resultados ruins. E aí já começa muito bem, já que o Cerro é o atual vice-líder do Campeonato Paraguaio, tem 26 pontos, tem 6 a menos que o líder Libertad, que inclusive perdeu ontem aqui em Assunção para o River Plate. No torneio nacional, a equipe vem de uma sequência de 5 vitórias consecutivas, porém na Libertadores acabou perdendo para o Colo-Colo, com um gol nos acréscimos, mas na segunda rodada venceu o Alianza Lima, né? Portanto tem 3 pontos aí o Cerro Porteño até aqui na Libertadores. Atenção com esse Carrizo, hein? Carrizo é bom jogador, tem sido destaque nesses últimos jogos, é um jogador para a gente ficar de olho. Hoje, infelizmente, não teremos, devido a um imprevisto, não teremos a nossa já consagrada análise tática aqui do Renan Reis, nosso laranja tricolor, um craque que está sempre trazendo as análises dos adversários do Fluminense e às vezes análise também do Fluminense de pontos importantes, mas hoje não teremos no próximo jogo contra o Corinthians. Com certeza, nosso Renan Reis volta. No próximo jogo contra o Corinthians, lá na Arena, com certeza o nosso Renan Reis estará de volta. Vamos à arbitragem para a gente encerrar esse pré-jogo. O árbitro será o Esteban Ostojic, auxiliado pelo Nicolás Taran e Carlos Barreiros. O VAR é o Leodan Gonzalez, todos do Uruguai, tá? Ele já apitou 5 jogos do Flu, retrospecto, tem uma derrota, 2 vitórias e 2 empates, sendo o último jogo aquela goleada histórica sobre o River Plate, ano passado por 5-1 no Maracanã. É bom árbitro, né? Um árbitro, olhando para o cenário aí da América do Sul, que não é muito animador, é um árbitro que não tem muito o que falar dele não, né? Dos principais aí, eu acho que é quem tem apresentado uma boa regularidade. Então que ele possa ter uma atuação decente logo mais, o Esteban Ostojic. Transmissão desse jogo somente pela Paramount Plus, mas você pode assistir o jogo onde você quiser, não tem problema. O importante é o áudio estar conectado com a gente na transmissão do Jornada KTO 1902, em cadeia com o canal do Lessa, Raiz Tricolor, canal 20. Eu, Gabriel Amaral e Fio estaremos a partir já das 2 da tarde, 3 da tarde aí do Brasil, já no estádio, no Evaola, fazendo a cobertura desse jogo tão importante dentro e fora do estádio. O clima do jogo você só vai encontrar aqui. O único veículo com equipe quase completa no Paraguai, em Assunção, lado a lado com o Fluminense, é o Jornada KTO 1902. E acompanhando a transmissão com a gente, o áudio da transmissão com a gente, uma transmissão voltada para você, torcedor tricolor. Não vai ter aquele narrador que está torcendo contra, aquele comentarista que só fala mal do Fluminense. Então, sabe, às vezes você fica de saco cheio. Não tem isso no Jornada. Então, assiste o jogo onde você puder, onde você quiser, mas deixa o áudio conectado com a gente, porque eu tenho certeza que vamos entregar mais uma grande transmissão para vocês e, claro, contando sempre com o apoio de todos. Beleza, galera? É isso. Que seja uma grande noite aqui em Assunção, no Paraguai, que dê tudo certo, que o Fluminense possa conquistar os 3 pontos. Pré-jogo, a partir das 5h30 da tarde, aí do Brasil, já estaremos ao vivo. Toda a transmissão, pós-jogo, a gente só sai de lá quando o estádio apagar a luz, né? Não tem jeito. Transmissão completa do início ao fim, só no Jornada. Um abraço, até mais tarde.